Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Rezemos por um tempo em silêncio. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a graça de compreender essa palavra e por ele vencer as tempestades, as ondas violentas que ameaçam a barca da nossa vida, da família, da igreja, no mundo. Rezemos, invoquemos do Espírito Santo o auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, especialmente vocês, pais, todos os anos, quando chegam essas datas, Dia dos Pais e Dia das Mães, nas igrejas, nas comunidades, há sempre uma pergunta: o que a gente vai fazer para homenagear os pais? Eu, que fico por conta da preparação, da pregação e da palavra, fico imaginando, se uma palavra dessa não configurar para um pai como o mais precioso presente, a mais preciosa homenagem que Deus mesmo dá para você que é pai, eu duvido que no mercado, ou na poesia, ou na arte, qualquer coisa que o façamos aqui possa superar. Duvido. Então tomem essa palavra como o bálsamo que você precisa para a sua missão de pai. Aqui tem elementos, não para uma homilia de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora ou uma semana. Aqui tem elementos para a sua vida inteira. Vamos lá? No seu folheto número 11, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Domingo passado nós ouvimos o relato da multiplicação dos pães. Os discípulos intervieram,
dizendo para Jesus despedir as multidões, não tinha condições de satisfazer a necessidade. Jesus replicou: dai-lhes vós mesmos. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os. E houve aquela cena. Terminou a cena com os discípulos atravessando a multidão na frente de Jesus, com 12 cestos cheios. E o texto dizia que os que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, se contar mulheres e crianças. Seguramente para falar do papel do homem na responsabilidade que tinha nos tempos antigos de ser o provedor da casa. E hoje continua assim. Depois da multiplicação dos pães, versículo 22, olha os verbos. Jesus, leia. Mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem à sua frente para o outro lado do mar. enquanto, Ele despediria as multidões. se você olhar no texto original, no grego, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Jesus obrigou, fica melhor. Jesus despede os discípulos e ele se propõe: deixa comigo que eu é que vou despedir as multidões. Aqui Jesus quer sustar, romper bruscamente o entusiasmo dos discípulos e da multidão diante da cena da multiplicação dos pães. É uma atitude corajosa. Ele quer fazer uma ruptura com as expectativas que eles tinham com relação a Jesus. O Evangelho de Mateus não tem a nota que no Evangelho de João tem. No lugar dessa cena, Jesus despediu os discípulos e as multidões. No Evangelho de João, depois da multiplicação dos pães, no capítulo 6, versículo 15, diz assim, não está aí no seu texto, mas preste atenção, diz assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus percebeu que eles viriam para arrebatá-lo, prendê-lo, para levá-lo para Jerusalém e fazê-lo rei. E de novo, ele retirou-se sozinho para a montanha. Então, o que Jesus está aqui fazendo é tirando da multidão e dos discípulos que querem reduzir Jesus a um líder político dos reinos políticos e messiânicos deste mundo, os reinos deste mundo que prometem que vão garantir o bem para todo mundo dando cesta básica. Amém? Entenderam? Entenderam? Ele está dizendo: não sou um líder como esses do messianismo político que promete resolver tudo dando comida pronta e cesta básica para todo mundo. Ele despede os discípulos e despede as multidões. No capítulo 18 de Mateus, de João, no versículo 36, naquela conversa de Jesus com Pilatos, ele pergunta: tu és rei? E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Pronto, dito isso, eu vou começar a entrar num tema bem difícil, minha gente, bem delicado. Versículo 23, vamos ler juntos? Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. vai. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. Espere lá. É a terceira vez que Jesus, para vocês catequistas, é a terceira vez que Jesus tenta ficar sozinho nesses dias, não é? Lá no começo do capítulo 13 de Mateus, ele saiu de casa bem de manhã e foi sentar-se nas margens do mar. Domingo passado ele foi para um lugar afastado, a multidão foi na frente dele, chegou lá, a multidão já estava. Lembram? Para a catequese isso aqui é importantíssimo. Mas agora tem uma questão séria. É a terceira vez que ele vai tentar ficar sozinho a sós.
Ele precisa agora, para ficar sozinho, mexer numa coisa delicada, na expectativa que o mundo tinha de Deus e que nós temos de Deus. Mas não só. Jesus está pedindo a mim e a você que nós também corrijamos as expectativas que os outros têm de nós. E não é fácil fazer isso não, tá? Jesus está dizendo, olha, você, para ir para o monte a sós, para ficar com Deus em oração, você precisa criar coragem e aprender a despedir as multidões e os discípulos. Entenda você que é pai e mãe de família, discípulos como a sua família e multidões, tudo que você lida e age no mundo do trabalho, da amizade, da sua missão no mundo. Porque Jesus está querendo dizer para nós que o poder dele não é um poder mágico, mas o poder dele e a identidade dele é fruto de uma íntima comunhão com o Pai, e ele quer que a multidão e nós aprendamos a ter uma fé de íntima comunhão com Deus. Por isso, quem é cristão e não dá conta de despedir as multidões, vai afundar-se nos problemas que as multidões te trazem. Quando toda hora que você quer parar para rezar, as multidões, entenda as multidões aqui como as redes sociais, o grupo de WhatsApp da família, as notícias, as multidões de emoções, de pensamentos, de sentimentos. Quem não dá conta de despedir as multidões para cultivar todos os domingos, quando eu planejo ir para a missa, parece que acontece uma coisa que me impede de ir. Comece a registrar hoje que tem uma coisa te impedindo, como a Jesus, de subir ao monte a sós para a sua intimidade com Deus. Tem uma nota fantástica de Bento XVI que diz assim: Jesus despede a multidão e sobe sozinho ao monte. Nisso há uma disciplina, uma ascese da solidão, a solidão da oração, sem a qual nenhum cristão dá conta da sua atividade, se não aprender a romper com o barulho, as atividades e a demanda das multidões, dizendo: vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E se a gente for lanchar, e se a gente for comer, e se a gente for comprar, e se a gente despede a multidão. O padre, o diácono, a religiosa, o coordenador de alguma atividade pastoral numa paróquia, que nunca despede a multidão, acabará por afundar e confundir a fecundidade da sua missão com a quantidade de coisas que faz. O catequista, e será o primeiro a afundar quando o vento mudar de direção. Anote isso, que é a cena que vem agora. Nós vivemos tempos de demandas, nós vivemos tempos de um domínio das interpelações por isso aqui, que toda hora remete para a gente, o impulso para fazer alguma coisa mais excitante. Eu vejo famílias que hoje, com a demanda que tem, dos recursos que tem, e mesmo das possibilidades da inteligência de monitorar preços baratos de lugar, de viagem, eu vejo famílias que passam o ano inteiro, ela não assenta mais. Qualquer espaço para quietar, sossegar, silenciar, a família é bombardeada, vamos para mais uma excitante aventura. E Jesus está dizendo: desliga os aplicativos, põe no modo avião, despede a multidão, senão você não vai dar conta. Amém? Está me entendendo, igreja? Está me entendendo? As doenças mentais,
os transtornos emocionais que estão dominando a cabeça e o coração hoje das crianças, os dados da pediatria no Brasil, há poucos dias agora, assustadores, da criançada que é estimulada e pai e mãe que dá o tempo inteiro estímulos ao extremo, e o bichinho não desliga, deita, dorme, mas o cérebro não desliga. Aprenda a despedir as multidões, ou você será logo uma transtornada, um transtornado, e o primeiro a afundar na ventania que virá. Vamos lá? Versículo 24. Pai, vocês pais estão entendendo, não estão? Pai, tem pai aqui? Estão entendendo, não estão? Amém. Pronto, agora vem o enfrentamento. Vocês vão falar assim, e o padre está chamando isso de homenagem para os pais? Versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. O mar da Galileia, nós pensamos, para nós que temos muita água aqui, num lago. Para uma área de deserto não é um lago não, é território grande. Ele tem, dependendo da estação do ano, predomina 12 quilômetros de largura, 21, 22 de comprimentos. A barca agitada pelas ondas era levada pelo vento, longe da terra. E agora o trem vai pipocar. Versículo 25. Vamos ler juntos? Todos juntos? Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. O que significa 3 horas da manhã? Para os insones, 3 horas da manhã é a hora do alerta máximo para quem tem ansiedade. É a hora pavorosa da noite. Na vida monástica, dos místicos que vivem dentro dos mosteiros, é chamado de é a hora extrema da solidão. 3 horas da manhã é a hora em que a pessoa cansada e abatida acorda, 3 horas, ela já vê sinais de que o dia vai amanhecer, ela diz, puxa vida, podia demorar mais tempo para eu dormir mais. O angustiado olha 3 horas da manhã e diz, que troço, ainda falta 3 horas para essa noite tormentosa acabar. 3 horas da manhã é a hora da aflição da alma, da existência no confronto com a solidão da noite. A vontade de começar a fazer alguma coisa para distrair. Estão me entendendo? Para ocupar a mente fazendo alguma coisa, ou comendo, ou bebendo, ou na tela, para fugir do consigo mesmo, do monte, na solidão do monte. Agora vai pipocar. Jesus veio andando sobre o mar. Versículo 26. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pasmemos, toda a igreja leia, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Claro, eles passaram o dia inteiro ajudando Jesus com a multidão, foi para o barco, ao invés de rezar, refazer a energia, as forças, concentrar-se na missão, provavelmente fizeram a janta, lancharam, comeram um pão, um peixe ali, tomaram um vinho e se distraíram. Jesus passou a noite em oração, eles muito provavelmente no descanso ou na distração. Quem não cuida da própria solidão? Vocês pais e mães de crianças, como descobrir e desenvolver tempo de solidão sendo pai e mãe de 2, 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças e que vão ao extremo assim? Quem não para, quem não cessa, quem não desliga, quando vê o próprio Deus vindo na sua direção, não sabe discernir entre Deus e o fantasma. É preciso cultivar vida interior,
para não ser um apavorado, tanto com a tempestade e a ventania do mar, quanto com a presença de Deus. Gente que não cultiva tempo de intimidade com Deus e diz: hoje é domingo, nós vamos para a missa, é o momento nosso na montanha, na escuta da palavra do Senhor, não vamos fazer outra coisa. Nós não fomos ontem domingo, mas nós vamos ter que resolver nossa vida espiritual, porque nós não podemos prolongar nossa vida, substituir nosso encontro com o Senhor na solidão por nada deste mundo, porque senão nós vamos ter que enfrentar águas, ondas agitadas, ventos, tempestades e agitação, e ainda corremos o risco de confundir Deus com fantasma, e seremos regulados pelo medo. O problema é que nós aprendemos a ter uma religião do medo. A gente lembra de Deus a hora que os problemas aparecem e a gente grita a Deus. Enquanto não tem um sinal ativado para dar medo, a gente não lembra de Deus. E medo é a pior forma de cultivar a relação com Deus, a partir do medo. Olha a resposta de Jesus. Versículo 27. Quando eles gritam de medo, Jesus grita uma outra coisa. Versículo 27. Igreja, eu quero que vocês reajam, hein? Pelo amor de Deus, não vem com mochibagem aqui agora não. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem. Onde que mora a coragem? O que a gente ensina para a criança? Onde mora a coragem? Aqui dentro. Coragem é algo que a gente vai tendo como reserva, fruto da relação com o pai, com a mãe, com um ambiente saudável de família, e que a gente vai sendo educado à graça de uma força aqui de dentro que nos habita, chamada coragem, que faz a gente ter capacidade de, antes de desesperar, discernir o que está acontecendo, não ser conduzido pelos assombros, pelo medo. Deus não precisa te assustar, te passar medo. Deus não precisa causar tempestade, nem mandar o capeta, ou fantasma, ou a alma de defunto te assustar de madrugada para te amar ou para arrancar amor de você para Ele. Se você chama isso de Deus, isso não é o Deus de Jesus Cristo. Amém? Pode reagir. Pode reagir. Deus que precisa meter medo para mostrar que é todo poderoso, então Ele não é todo poderoso. Porque quem quer dizer que é autoridade pelo berro, é exatamente porque não tem autoridade. Eu tive a graça de ter sido criado por um homem, meu pai. O papai eu não me lembro do papai gritar conosco. Quando o papai gritava conosco, na maioria das vezes era 10 meninos dentro de casa, fazendo bagunça. Quando o papai gritava, porque estava conversando com visita, e a gente estava perturbando a convivência. Quando o papai gritava, ele fazia assim, psiu, psiu. Era o grito mais horroroso. Quando o senhor Inácio fazia psiu, você podia saber que a hora que a visita saísse, a autoridade dele. Segundo a autoridade do papai, a gente passava, ele olhava, fixava o olhar na gente. Uma olhada que era assim, sabe aquelas máquinas poderosas de ler o corpo da gente? O papai fazia assim. E o juízo se estabelecia sobre tudo que estava dentro da gente, e a gente se ajustava. Era o olhar, era um psiu. Jesus diz, coragem. Jesus diz aos discípulos, ative o que está dentro de você. Ele diz, sou eu. Ele não fala o nome dele, não diz os títulos que ele tem, o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele não diz nenhum título dele para ele. Ele diz, sou eu. Porque ele confia, no Evangelho de João, capítulo 10, do Bom Pastor,
Eu sou o bom pastor, as ovelhas escutam a minha voz porque me conhecem, elas me seguem, mas não ouvem a voz dos estranhos, lembra? Você quer desgraçar a vida do seu filho na autoridade com o pai, é dizer assim: seu pai está chegando. Seu pai, a hora que seu pai chegar. Não, pai e mãe, a autoridade é a mesma. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando Jesus diz isto, Jesus está definitivamente, depois de romper com uma visão que a multidão e os discípulos queriam dele, um multiplicador de pão e peixe que seria feito rei em Jerusalém, que ia dar cesta básica para todo mundo, agora Jesus rompe com uma visão de Deus. E Jesus apresenta o anúncio definitivo dos tempos messiânicos. Sou eu. Quer dizer, escute a minha voz. Não escute os medos. Agora mesmo eu falei que quem não aprende a despedir as multidões, de parente, de filho, de amigo, de trabalho, quem não aprende a despedir as multidões, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções para rezar, as preocupações viram onda, vento, vira a primeira leitura do profeta Elias, vira terremoto, tempestade, fogo, e você não escuta mais. O medo é que te fala, o medo é que te decide, o medo é que te conduz. Jesus, ao contrário, diz assim: você que é pai, eu tenho certeza que alguns de vocês têm essa graça, ou muitos de nós aqui passamos por isso que eu falei do papai. Assim, a luta mais dramática do papai na roça, lá em Anicuns, foi quando ele tomou consciência de que nós, os filhos, não teríamos condições de viver lá na roça sem estudo. E começou a dizer: moçada, chegou a hora, vão embora. Os que não queriam, ele dizia assim: hoje você fica magoado comigo, amanhã você vai entender. Mas se você não entender, não tem importância não. Tem importância não. Eu sei do que eu estou encaminhando para a sua vida. Eu conheço você e sei que você não tem habilidade para esse tipo de enfrentamento aqui. E trabalhar na roça do jeito que eu trabalhava, não daria conta nunca mesmo, porque o bicho era bruto. Aquela autoridade para dizer: coragem, sou eu, não tenha medo, vai. Não tenha medo. Jesus não falou para sair do barco, não deu nenhum comando de enfrentar a ventania, falou apenas para: ativa o que está aqui dentro de você, e que eu já coloquei, a minha palavra, que você escutou no monte sozinho no seu momento de oração, na Santa Missa, domingo, você escutou a palavra, e depois ainda recebeu o meu corpo e meu sangue, que te alimentou e que te encheu da força necessária para você enfrentar as pauladas, as ventanias, os terremotos, as tempestades. Eu sei o que te dei, e sei que o que te dei é capaz de capacitar e qualificar você para o enfrentamento de tudo que vem pela frente. Isso é autoridade, não é? Isso é autoridade. Ai, ai, eu estou quase chorando aqui. Versículo 28, agora vem a parte dramática. Então Pedro lhe disse, agora é feio, tá, gente? Eu vou ter que baixar o nível aqui, tá bom? Então Pedro lhe disse, brada igreja: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Pedro fala com Jesus igual o demônio falou com Jesus nas tentações. Se és filho de Deus, lembra? Transforma a pedra em pão, manda, lembra? Atira de cima para cá, prostra-se diante de mim, se és. Pedro, primeira coisa, Pedro não
não acessa a coragem. Isso aqui para catequese é decisivo. Não acessa o que ele escutou de Jesus, não acessa o código de saber distinguir entre a voz de Jesus e o zoado de um fantasma. Pedro não sabe, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir, caminhando sobre a água. Quem é que caminha sobre a água? Peixe não, pato, né? Pato é que caminha sobre a água. Jesus não nos chamou para ser pato, nem para ser peixe. Dom João ontem na Crisma disse isso aqui. Jesus nos chamou para sermos homens e mulheres que trabalham, que constrói barca, que domina a técnica da navegação, que pesca, que anda pelo mundo. Jesus não nos chamou para ser pato ou peixe. Pedro diz: manda-me ir caminhando sobre a água. Versículo 29, o drama. E Jesus lhe respondeu: vem. Pedro, leia. Desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Não se assuste com o que eu vou falar. Cuidado com o que você pede para Jesus. Ele pode te dar e só vai piorar para você. Quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro, e diz o texto: então Pedro desceu da barca. Sabe o que a barca significa? A igreja. É a hora do gnosticismo e que o mundo protestante trouxe isso para a onda moderna de hoje. Deus sim, religião não. Jesus sim, igreja não. Eu quero Jesus, mas não quero a barca. Não quero as obrigações da barca. Primeiro, nós não queremos trabalhar, nós queremos pão e peixe já pescado, não é? Multiplicar pão, levar Jesus para ser rei em Jerusalém, para dar pão e peixe para a gente não ter que trabalhar. Agora a barca também não quero não, é complicado, é difícil, é chato. Não quero igreja não quero comunidade não, eu vou ter minha carreira solo, eu vou andando sobre as águas. Vai. Não passa a noite inteira em oração, não tem a intimidade que Jesus tem com o divino Pai Eterno, mas quer fazer as mesmas coisas que Jesus. Entendeu? Domingo não é mais o dia do Senhor, é dia de passear, de clube, até de academia, de jogo, de tudo. Mas domingo não é mais dia do Senhor. Não tem tempo, não despede a multidão para encontrar-se com o Senhor, não escuta o Senhor, não sabe codificar a voz do Senhor e quer ter o mesmo poder que o Senhor. Não vai afundar, já está afundando. Agora vem um elemento muito bonito do texto, versículo 30. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, sempre guiado pelo medo. Está vendo? A quantidade de vezes que a palavra medo aparece no texto. Sentiu o vento, ficou com medo. Leia a igreja todos juntos e... começando a afundar, gritou. Gritou? Senhor, salva-me. Tem uma expressão muito bacana, que diz o seguinte: esta é a oração dos afogados. Você viu que a primeira oração, ela é comprida, é espichada, cheia de poesia. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. É a oração do aventureiro, que quer transformar a religião numa aventura. A religião, para eu ter um Deus poderoso que me ajuda a ter aventura na vida. A hora que está afogando é uma oração econômica. A gente chama isso na teologia de economia dos afogados. Senhor, salva-me! Não é? A reza é curta, rápida, desesperada. Senhor, salva-me. Salva-me do quê? Do afogamento. Qual afogamento? Da água ou do afogamento do medo? Ou do afogamento de não dar conta de desligar a cabeça e despedir as multidões e as preocupações de ser pescador, de ter barca para cuidar, de ter família para cuidar, de ter filho, de ter genro, de ter nora, de ter neto, de ter empresa, emprego, negócio, casa, e uma agenda, e uma festa, e uma reunião, e mais não sei o quê. Salva-me do quê? De
todos os afogamentos. Você precisa descobrir qual é o seu afogamento. Qual água, qual vento, qual onda turva está ameaçando a barca da sua vida. Amém, igreja? Amém. Se você não tiver discernimento para isso, você não saberá, até pedirá, mas nem saberá. Senhor, salva-me. Do quê? Da fome da multidão, de querer pão e peixe pronto. Da fé no grito. Da fé no grito. Eu preciso, eu grito e Deus me escuta. Ou da fé da escuta no monte sozinho. Desliga o celular na hora da missa, põe no modo avião, desliga a mente, desliga o coração, desliga e conecte à escuta do Senhor. Escuta o Senhor. Rompa a religião do medo, a religião do grito. Agora vem a parte bonita para vocês, pais. Vamos lá? Versículo 31. Maravilhoso o que vem. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: brada a igreja. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Olhe só a sequência. Jesus estendeu a mão, segurou, deu a bronca, falou para ele que o problema dele era fraqueza na fé, não era vento, não é? Não era vento, não era tempestade. Não é o problema que você está enfrentando, meu filho, que é o perigo para a sua vida. O seu problema não é a tempestade, o seu problema é o modo como você enfrenta a tempestade. Vou repetir. Filha, filho, o seu problema na vida não é a tempestade ou não são as tempestades. O seu problema é que você não sabe desenvolver um modo espiritual de enfrentar a tempestade. Porque o seu modo de enfrentar a tempestade é tão tempestuoso quanto todas as tempestades. Amém, igreja? Entendeu? 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 Entraram na barca, o vento se acalmou. Porque quando a gente está na igreja, na comunidade de fé, quando a gente tem coragem de despedir os medos, como despediu as multidões, como despediu as emoções, os pensamentos, as agitações, e veio para a igreja para escutar Deus, você encontrará na igreja, no monte, um Deus que estende a mão para você. Mas um Deus que ensina você a não querer tudo pronto e te pergunta: cadê sua mão estendida para mim? Faça a sua parte. Por que a sua mão está estendida para mim só na hora da tempestade, do afogamento? Porque a sua mão não estava estendida para mim domingo passado, domingo atrasado, todos os dias? Cadê sua mão? Sai dessa religião de medo, de fantasma, de assombro. Minha gente, quando eu falo sai dessa religião do medo, é porque hoje em dia está na moda muitos de nós pregadores usarmos a teologia do medo para controlar as mentes, o coração e o bolso do povo das igrejas, não está? Sai dessa teologia do medo. Aprenda a ter coragem. Prepara aí, segura na mão de Deus. Aprenda a ter coragem para segurar na mão de Deus. Pai, que é pai. Essa semana eu escutei um psiquiatra dizendo, psiquiatra de alta envergadura dizendo: por que hoje a gente tem tantos recursos e a sociedade está cada vez mais perturbada da cabeça e das emoções? Com tantos recursos que a gente tem, todo mundo apela para o medicamento e não apela para os processos terapêuticos. O psiquiatra dizendo: por que no passado se enfrentava tantas enfermidades com ir à benzedeira?
ir ao rezador, psiquiatra, um autopsiquiatra, ele dizia, porque a sensação de alguém parar por mim, minha mãe, meu pai, me colocar no lombo do animal, numa carroça, e longe no rezador, no benzedor, o benzedor, o rezador que ocupou aquele tempão rezando, benzendo por mim, dizia o psiquiatra, a sensação de que alguém se ocupa comigo, de que alguém para, de que alguém estende a mão, de que alguém fala comigo e por mim, a sensação de ser cuidado é mais autêntica e torna potente o processo terapêutico e todo o medicamento que vem. Dizia o psiquiatra, existe uma criança dentro de nós que nunca deixou de desejar ser cuidado. Existe uma criança dentro de nós que o cuidado é a forma mais antiga da doação e da ação terapêutica para nos curar. É por isso, Pai, que para você ser pai, nas horas mais difíceis da sua missão de pai, seu filho fizer o que for com você, seja homem, varão como Jesus. Não xinga, não se magoe, não fique com raiva, enfrenta o problema, vá, estende a mão. Dê a bronca no seu filho, mas dê a bronca segurando a mão e seu filho sentindo a energia e a autoridade de sua mão e de seu afeto. Dê a bronca, dê um abraço e dê um beijo que a sua autoridade vai vingar. Amém? 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 Esse mimimi de homens goianos frágeis, sensíveis, que ficamos magoados 3 meses porque o filho falou uma palavrinha, isso existe? Meses e meses porque meu pai disse uma coisa para mim, estou magoado, ressentido. Vai se lascar com esse sentimentalismo barato, vira varoa, vira varão, vá, fala com seu pai, com sua mãe, olha na cara, segura na mão, escute a bronca, sinta um abraço, mas entra no barco que a tempestade passa. Amém, igreja? Reage, igreja. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E não se és, mas tu és. Agora é hora também de você achar a sua mão cansada, sua mão com as chaves, com o celular, com o touch, toda hora tendo que passar mensagem, dar comando. É hora de você desocupar sua mão, estender sua mão para ele e segurar na mão dele e deixar que ele arranque você do afundamento seu. Amém? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Seja o afundamento seu na tempestade, na ventania, nas ondas violentas, ou afundamento seu na tristeza e na solidão de um mar de água tão pesada, tão suja que nem onda faz, na solidão da indiferença, da distância, da madrugada, do sentimento de abandono. Ache a sua mão e contemple a mão de Jesus estendendo para você e dizendo, coragem, sou eu. Não seja mulher, homem fraco na fé, não duvide. Fale com ele, renove a sua fé. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas
quiserem te sufocar, segura, segura na mão de Deus e vai. vamos cantar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. As vozes, segura, canta. Segura Vocês? na mão de Deus. Vai, igreja. Segura Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas, canta. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, e confessando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Não tenha medo de erguer sua mão, erga os braços, erga as mãos e cante, brada, de pé. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Brada, igreja. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Segura na mão de Deus e Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. O Senhor não está longe o Senhor não está da longe minha vida, da minha vida, nas tempestades, nas tribulações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é um Deus tão perto O Senhor é um Deus tão perto que eu posso ver, Que eu posso ver, sentir, sentir, tocar sua mão. tocar sua mão. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por estender sua mão por estender sua e me erguer e me devolver para a barca E me devolver da igreja, da fé,
da família, do trabalho, da vida honrosa, lutando cada dia, fazendo a minha parte. Obrigado, Jesus. Eu não estou sozinho. Há um Deus que segura a minha mão e me conduz. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não estou sozinho, Senhor. Não estou sozinho, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó, escuta aqui. Você vai dirigir para quem está do seu lado. Não precisa fazer com muitas pessoas, não. Faça com menos pessoas, mas faça com inteireza. Segura firme na mão, olhe nos olhos e diz: coragem, não tenha medo. Jesus está com você, e dê um abraço. Saudai-vos.